Não tem como. Infelizmente, é o único programa de humor na TV aberta. Uhum. Não. Nossa, toda vez que você fala isso pra gente, eu a falei gente isso fica... um dia desse, sem querer criticar ninguém. A Globo tinha o Chico Anísio, tinha o Jô Soares, tinha Gil Ribeiro, tinha a Zorra, tinha isso, tinha aquilo, Tapas e Beijos, os normais. Acabaram os programas de humor, só tudo. tem política tendenciosa, sexo e violência. Uhum. Então só sobramos nós, cara. Se a gente parar, eles vão rir Deu de quê? ruim, não dá. É verdade. Eles vão rir de quê? Ô, Carlos, você comentou em uma live aí e tal, que o estilo do humor da Praça é Nossa estaria meio que meio do fim e tal. Tá acabando. Você acredita mesmo nisso e tal? Esse humor de personagem, porque para mim, muito particularmente, o humor de personagens é eterno, como é eterno o humor literário, o humor de personagem, o humor de stand-up, sem dúvida alguma e tal. A expressão do humor para mim era enquanto existia o ser humano, enquanto existia. Porque o humor, o que é? É aquela coscazinha no raciocínio de cada um e tal. O humor para mim é o exagero que provoca o humor. Você acredita mesmo que esse estilo de humor, de personagem, está meio no fim? Acredito. Primeiro que está muito difícil você poder falar alguma coisa. Está tendo assim uma enxurrada de preconceitos, palavras absurdamente sem maldade. Hoje, por exemplo, não ia existir os Trapalhões. Sim. Não ia ter. Você gozar um cabeça chata, sim, um negro, um homossexual, né? Um careca. Não dá. E está acabando porque, na minha opinião, o simples é que é o difícil. A praça, o segredo da praça, é exatamente a simplicidade. É o humor fácil. É o humor que uma médica ri e um pedreiro ri. Que o motorista de táxi... Não tem um motoboy que vai em casa levar alguma coisa que não me peça uma foto. Todo mundo. Por isso que eu nem posso brigar com eles quando eles me dão fechada. E eu tive muita sorte. Hoje eu vou falar mais com você. Claro, amor. Eu estou aqui só aprendendo. Não. Sabe por quê, Saulo? Eu cresci, quando eu digo cresci, é de engatinhar dentro do rádio. Então eu tinha 2, 3 anos... Eu ia para o colo do Grande Otelo, do Oscarito, da Dercy Gonçalves, Mesquitinha, Colé. Complicado. Entendeu? Então eu cresci no meio de cobras. A sorte que eu tive, além de ser o filho do Manuel de Nóbrega, é que eu vivia no meio dos grandes nomes da televisão. Então eu não podia ser mascarado, porque eu vi que eles, naquela época, né, tinha muito mais, eles eram muito mais autênticos. Tá. Hoje em dia a televisão está muito engessada, muita técnica. Não existe mais humor pelo humor. Uhum. Eu estou errado? Eu acho que... Carlos, eu acho que assim... Mas olha, desculpa, eu quero ficar muitos anos, hein? Não, pelo amor, a gente eu quero também. Ficar muitos anos, que eu assinei um contrato de 3 anos aí, eu tenho que viver para poder... Viver eterno, Carlos. Que isso? O humor, eu acho que principalmente do brasileiro, passa muito pela convivência e pelo dia a dia do brasileiro mesmo, né? E eu sinto muito no interior do Brasil, né? A praça está naquele lugar da família que acorda cedo, que trabalha o dia inteiro, e a praça é o desafogo, sabe? Aquele... Já ouvi isso. Sabe, o fim do dia, onde ele junta a família, junta a esposa, junta os filhos, senta na frente da TV, para de fato esquecer um pouco dos problemas. O dia a dia, né, do brasileiro não é fácil, um país com a desigualdade complexa, onde você tem que ali muita gente ralar e por aí vai. Então eu concordo nesse lugar do humor simples, sabe? Do você pegar a comédia quase que do nada e tal. Então, a praça eu acho que sempre vai ter o lugar dela, né? Como isso vai ser, o seu Carlos na minha visão, é um camaleão, sabe? Ele passou por não só essa questão do politicamente correto, mas... ditadura e várias questões sociais no planeta Terra, e a praça tá aí. Televisões falindo, entendeu? Exatamente, um monte de coisa acontecendo na sociedade. Então, alguma coisa isso quer dizer. É verdade. Por mais que exista esses problemas, de alguma maneira,
o Carlos, junto com a praça, junto com essa ideia que é incrível e genial, conseguiu ultrapassar essas dificuldades e tá aí fazendo o quê? Eu acho que de longe é o programa mais antigo no ar, né? Começou com em certeza. 56. Então, ou seja, né? Mas aí, Falta. filho, é preciso que entenda um pouco também essa questão de que o stand-up veio como uma coisa nova. O stand-up é uma coisa que existe. Zé Vasconcelos já fazia em existe. 1940. Em 1940 e nos Estados Unidos também, isso é o Jim Martin, muitos outros humoristas, não só brasileiros como estrangeiros também e tal. Agora, e o humor de personagem sempre vai existir. Enquanto existir o humor, o senso de humor vai existir. Porque, veja bem, até o Porta dos Fundos, que é uma coisa extraordinária, eu sou fã, incrível, são maravilhosos e tal, são personagens. São personagens. Já o nosso querido lá, o Padilha, O Afonso. Afonso Padilha, como o Rabin também e tal, são maravilhosos, mas não são personagens. Aí sim, é stand-up puro e tal, contando histórias e tal, falando do dia a dia atual e tal. Mas, para mim, as comédias americanas, como exemplo, Entrando numa Fria, com o Robert De Niro, o Ben Stiller e tal, é um personagem, são personagens. Então não tem como, é a coisa do personagem, do stand-up, a expressão humorística, até a literária, tudo vai existir, enquanto ela for interessante, porque automaticamente ela vai mudando também e falando dos temas do mundo de hoje. Porque se antes o stand-up do Vasconcelos era falar de um orelhão, hoje se fala do celular e assim por diante. Então, eu acho que vão se adaptando ao tempo de hoje, mas eu não vejo muito essa coisa, como se diz, assim, de uma forma meio preconceituosa, de que o humor de personagem já era ou é menor, que isso é um absurdo, não existe menor nem maior. Como o próprio Chico dizia, o que existe é fazer rir, atingir o objetivo de fazer rir, seja com personagem, seja com stand-up e tal. Uma coisa que me chama a atenção assim. nos dias de hoje, que eu acho que pode ter tido uma influência grande, é que, por exemplo, vocês que viveram, eu era muito pequeno, mas vocês que viveram o auge dos anos 90, 80 e 90, a chegada da internet abriu um leque de questões assim. Hoje uma pessoa fica famosa assim. Mesmo, né? Mesmo, ela tem 12 milhões de seguidores, ou seja, muita gente que segue aquela pessoa e ela não precisou. Antigamente, não, sabe? Um comediante ia fazer um show, se a pessoa não fosse no teatro lá ver o cara, ver meu pai, sabe? Lá no teatro, ver o espetáculo da praça que vocês faziam naquela época, não via. Sabe? Aí eu ouvia na televisão. Hoje o cara tem o Instagram, ele tem o blog, ele tem o site, mas ele isso tem... pra nós é bom. Não, sim, mas eu acho que existe, abriu o leque, sabe, seu Carlos? Aí eu acho que, sabe, o copo que disse, eu acho que deu uma... abriu pra um pouquinho, a internet caiu do céu. É verdade. Porque a praça é num horário absurdamente Nossa, o ruim. YouTube da praça vai muito bem, né? Agora, um As programa pessoas vão igual, muito atrás do programa antigo como o nosso. É. É o programa que mais dá audiência pro Danilo. Sim. Você dá 5 pontos a 1h da madrugada. É, brincadeira. Não é? gente assim. E ela assiste só o primeiro e o segundo quadro, aí ela dorme. Muito Porque ela tarde, trabalha, né? ela tem. Estuda toda noite, essa maluca aí se fecha lá na sala, fica 1h, 1h30 estudando. E eu fico vendo novela. Porque você já fez bastante. Não, também, mas né, acontece o seguinte, por exemplo, você não vê a praça, aí tem a internet, você gosta do Saulo. Você põe Você na bota hora. João Plenário, não sei o quê. Você vê a hora que você quiser. Exatamente. E eu acho que enquanto as pessoas se identificarem, seja com qual personagem, sempre vai existir a plateia e vai existir o humor. Porque eu acho que as pessoas elas acabam se identificando com o personagem. Tem gente que gosta mais do Saulo, tem gente que gosta mais do Bêbado, tem gente que gosta mais do Tuca com a irmã, ou sozinho. Então, acho que não tem fim. Tem a forma de fazer, talvez, como você falou, vai se inovando, né? Exatamente. Mas as pessoas vão se identificando. Isso é muito legal. Isso é muito rico. Olha,